Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O tema hoje você já deve ter visto aí no Facebook, também no grupo da igreja. Nunca duvide das promessas de Deus. 2 pontos. Elas geram milagres. Quantos creem nessa porção? Glorifiquem a Deus. Mas eu queria que os amados pudessem hoje estar muito atentos à palavra, porque eu sei que Deus está preparando, amados, uma palavra poderosa para todos nós, para que nós possamos receber essa palavra como uma semente bendita e ela possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Quem achou Lucas, se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos-te, Senhor, dá-nos sabedoria, para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar, Senhor, essas maravilhas, essas riquezas contidas nas Escrituras Sagradas. Amado Espírito, prepara a terra dos nossos corações e mentes, como terra preparada para receber essa semente preciosa. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, pelo mover e pelo poder do Espírito, para a glória de Deus Pai. Senhor, visita com Teu poder as vidas que não estão no Teu santuário, estão em suas residências, em ambientes, ó Pai, ouvindo a Tua palavra nesse momento, Pai. Que haja temor e tremor, haja concentração plena, tira todos os elementos distraidores, quebranta os corações e abre as mentes, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, amados. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo.
Até aqui por enquanto, amados. Amados podem sentar-se. O anúncio do nascimento de João. Mas o Evangelho de Lucas, para quem não sabe, Lucas era médico. E isso prova, amados, que não existe nenhuma profissão que possa impedir alguém de servir a Deus. Não existe nenhuma posição social, econômica, não existe ninguém que possa dizer: eu tenho algo mais importante a fazer do que servir a Deus. Evidentemente, Deus usa todas as vidas, todas as profissões para o louvor da sua glória. Deus sempre haverá de extrair o melhor de cada um de nós em prol do seu reino. Lucas, a quem o apóstolo Paulo chama de o médico amado, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14. O médico amado. Lucas escreveu não apenas o Evangelho de Lucas, amados, mas também o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos ele escreveu quando Paulo estava preso em Roma, em 63 depois de Cristo. E o Evangelho de Lucas foi escrito, amados, um pouco antes desse tempo. E ambos, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos, se você acompanhar comigo aí, no início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lucas falando dos discípulos, dos apóstolos. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ele escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, também dirigido a Teófilo, que deve ter sido aí um dos mestres, provavelmente tenha sido um dos mestres de Lucas, que ele chama de excelentíssimo porque deveria ter uma posição de grande honra, de grande destaque. Então Lucas faz uma pesquisa, amados, minuciosa de tudo o que ocorreu, de tudo aquilo que foi relatado. Há, amados, uma vertente de eruditos que acreditam que Lucas tenha escrito o seu evangelho a partir do evangelho de Marcos. E depois foi pesquisar tudo aquilo que Marcos havia transcrito no seu evangelho, para confirmar se tudo aquilo era verdade. E acabou nos trazendo, amados, aí, o médico Lucas, um dos textos mais belos, mais profundos, contidos nas Escrituras Sagradas. O grande propósito de Lucas foi fazer, amados, um relato histórico sólido sobre Jesus Cristo, o Salvador, numa linguagem acessível para todos os povos. Por isso ele se atenta menos nos costumes judaicos e muito mais naquilo que os gentios poderiam vir a compreender. Se nós fôssemos dizer verdadeiramente assim, Lucas escreveu o Evangelho de Jesus Cristo numa linguagem acessível para que nós pudéssemos entender. Nós que não fazíamos parte do povo de Deus, mas que fomos alcançados pela sua graça e misericórdia. Então que nós possamos, amados, compreender esse propósito, essas riquezas, e possamos, amados, entender exatamente a importância de João Batista, aquele que batizou a Cristo, no contexto do Evangelho, na preparação das vidas para serem alcançadas, para que houvesse arrependimento, para que houvesse conversão, para que o caminho do Senhor fosse preparado. Pois bem, amados, vamos falar sobre o anúncio do nascimento de João. Uma promessa que gerou um milagre. Nós temos aqui duas vidas preciosas, muito amadas.
Zacarias era sacerdote do Deus Altíssimo. E Isabel, sua mulher, também da linhagem de Levi, da linhagem de Arão, ambos, diz a palavra, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Se nós olharmos para a vida de Zacarias e de Isabel, amados, nós diríamos assim: certamente Deus não permitirá que falte qualquer coisa para essas duas vidas muito amadas. Um era sacerdote do Deus Altíssimo, que amava servir no templo. Amados, é uma particularidade na vida de Zacarias, que ele amava servir. Ele queria estar na casa do Senhor. Independentemente da sua escala, do seu turno de trabalho. Quando pesquisamos sobre a vida de Zacarias, nós reconhecemos, amados, assim, a alegria que ele tinha em servir a Deus. E Isabel, sua esposa, tão fiel, tão comprometida com a obra de Deus, com a casa de Deus, quanto o seu próprio marido. Quando olhamos para esse casal, diríamos assim, humanamente falando, o que Deus poderia negar para um casal como esse? Todavia, diz a palavra que eles oravam incessantemente, mas o ventre de Isabel ainda estava lacrado. Isabel era estéril. Eles não tiveram filhos. E chegaram a uma idade muito avançada, quando, amados, o costume natural da mulher e a força do homem já cessaram. Mas foi exatamente, amados, nesse momento em que nós começamos a entender que não há impossível para Deus. Eu queria que hoje você pudesse receber essa palavra, da mesma forma como Zacarias recebeu a promessa, que você pudesse renovar, fortalecer a sua fé, que você pudesse crer de forma inabalável. Não há impossível para Deus. Amados, nós servimos ao Deus do impossível. Quem já viveu milagres sabe que essa verdade é incontestável. Quem já recebeu promessas, disse ainda agora há pouco, sobre uma promessa que Deus trouxe a mim e a Neuza, minha esposa, há mais de 26 anos, 27 anos atrás. Um casamento ruído, uma família desestruturada, e o Senhor olhou com misericórdia para as nossas vidas e disse assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como pimpolhos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião, desde a igreja. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu ouvi aquela palavra trazida em linguagem celestial, interpretada pela serva do Deus Altíssimo, que nos trouxe essa promessa, irmã Teresa, lá de Guarulhos. Eu confesso para os amados que eu nem sabia que existia esse Salmo 128, com essas promessas tão gloriosas, tão poderosas. Nós olhávamos na estrada do nosso casamento e não víamos, amados, possibilidade alguma de que aquela palavra se cumprisse. Mas quem mandou a palavra, não através de Gabriel, que assiste diante de Deus, mas através daquela serva, numa simplicidade total, mas um coração quebrantado, um compromisso e um comprometimento com a obra de Deus, ungida pelo Espírito Santo de Deus, usada como vaso, como uma mensageira da palavra que veio do alto, daquele que olha do alto e enxerga toda a estrada e sabe exatamente o que existe depois da curva. É por isso que eu queria que você, meu amado e minha amada, não desistisse.
E queria que você pudesse crer, pudesse renovar hoje a sua fé, a sua crença, pudesse se fortalecer e jamais duvidasse das promessas de Deus, porque as promessas de Deus são como sementes que geram milagres. Quando elas frutificam, existem milagres. Amados, acompanhem comigo. Capítulo 1 de Lucas, versículo 7 diz assim: E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Amados, os sacerdotes, quando eram designados para oferecer o incenso, eles glorificavam a Deus, porque muitos sacerdotes jamais tiveram a oportunidade de oferecer o incenso. Então Deus estava preparando ali para Zacarias uma oportunidade única. Eram muitos os sacerdotes, e pouquíssimas vezes se tinha essa oportunidade de adentrar no santuário, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para estar na presença do Deus vivo. Mas Zacarias foi separado por Deus, e naquele momento, enquanto diz o versículo 10, toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso, ele estava lá, oferecendo o incenso. Zacarias servia a Deus, amados, com muito amor, com alegria, com zelo, com compromisso. Ele tinha um coração íntegro, e Deus sonda os nossos corações. Exatamente quando nós olhamos para a vida de Zacarias e de Isabel, nós aprendemos, amados, que a fidelidade a Deus não depende daquilo que Ele faz, mas de quem Ele é. Se nós condicionarmos a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência, o nosso amor a Deus, as bênçãos que Ele pode nos dar, nós estaremos completamente fora da palavra. Nós temos que manter os olhos fixos no Senhor. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Dele provém as bênçãos. Mas muitas vezes nós olhamos mais para as bênçãos que Ele pode nos dar do que para a alegria de ter uma comunhão plena com Ele, ainda que Ele não nos abençoe, como não havia abençoado até aquele dia Zacarias e Isabel. Eu queria que você, meu amado, minha amada, pudessem refletir agora. Como é o meu relacionamento com Deus? Será que a nossa fidelidade é condicionada às respostas de oração? Será que nós temos alegria em servir a Deus? Em cuidar da obra de Deus, cuidar da casa de Deus? Com a mesma alegria que temos em cuidar das nossas coisas? Será que nós dedicamos a Deus o melhor dos nossos esforços, independentemente de como esteja a nossa vida? Será que se Deus sondar o nosso coração, Ele vai encontrar ali um coração disposto a servir, um coração disposto a glorificar a Deus? Será que se Ele olhar para uma vida de Isabel, uma vida estéril, uma mulher que não havia gerado nenhum filho, se Ele olhar para as nossas vidas, como Ele sondava a vida de Isabel e de Zacarias, Ele vai encontrar essa mesma fidelidade, esse mesmo amor, a mesma obediência, a mesma disposição em servir. A vida de Zacarias e a vida de Isabel precisam servir de exemplo para nós. A fidelidade, o amor à obra de Zacarias e a sua motivação em servir permaneceram intactas, independentemente de ter recebido a dádiva de gerar um filho. Tanto ele quanto Isabel. E aí, amados, nós entramos num dos momentos mais sublimes descritos na palavra de Deus. Eu queria que você se concentrasse para
ler e ouvir e meditar a partir do versículo 11 juntamente comigo. Quando o anjo Gabriel entra em cena e diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amados, a tua oração foi ouvida. Ele e Isabel eram avançados em idade. Com certeza, um casal temente a Deus, como todos os casais, por mais que desfrutem de tempos preciosos no casamento, enquanto só o casal, sempre há a expectativa da geração de filhos. Os filhos fazem parte, amados, da programação conjugal. Nós sabemos disso porque todos que são casados têm esses projetos, esses planos. Evidentemente, quando se é recém-casado, ou pouco tempo de casado, o filho é a grande coroação do casal, e a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então há um galardão, há um presente de Deus, há uma herança bendita. E a palavra de Deus diz em Isaías 61 que os nossos filhos serão conhecidos em todas as nações, toda a terra, como semente bendita do Senhor. Ninguém ainda para pensar nos netos, se quer primeiro curtir os filhos. Mas as promessas de Deus para um casal não são apenas de filhos, são de filhos dos filhos, que é a coroação da vida dos avós, vidas que recebem essa dádiva do Senhor. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Quantos anos? 50 anos? 60 anos depois? Mais? Quanto tempo você está esperando uma resposta de oração? Há quanto tempo você está esperando que Deus mova os céus e a terra em seu favor, meu amado e minha amada? Eu não sei quanto tempo faz, mas eu quero dizer para você: persevere, permaneça firmado. Caleb esperou 45 anos para receber a promessa. Amados, muitas respostas de oração que nós esperamos virão como promessas. E nós não podemos desanimar, nós não podemos desacreditar, por isso nós não podemos jamais duvidar das promessas de Deus. Tanto as promessas trazidas pelos profetas, quanto as promessas que já estão escritas, transcritas na palavra. Esta palavra é verdadeira, é fiel, é inerrável. A palavra de Deus, não existe um único erro. Por isso, uma das colunas da palavra de Deus é que ela é inerrante ou inerrável. Significa que não existe erro nela. Nós precisamos, amados, compreender esse propósito. Eu queria que você agora se colocasse no lugar de Zacarias, servindo a Deus no templo. E o anjo aparece e diz para ele: a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, darás à luz um filho. E ele continua dizendo: e lhe porás o nome de João. E no capítulo 14 fala: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, seria consagrado a Deus, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Você vai entender uma das maiores revelações da palavra de Deus. Mateus capítulo 11. Jesus falando. Depois que João Batista envia 2 discípulos seus a perguntar para Jesus, João Batista, que havia batizado Jesus. Depois aqui ele estava na prisão por ter denunciado adultério
de Herodes. Ele foi aprisionado e depois teve a sua cabeça decepada. Mas antes de morrer, ele manda 2 discípulos perguntarem para Jesus: tu és aquele que deveria vir? E Jesus manda dizer para eles, através deles, para João, fala o que vocês têm visto. Ele saberá que sou eu. João foi quem revelou Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Depois, passando por grandes provas e tribulações, ficando isolado no cárcere, ele teve dúvidas no seu coração. Pode ser que ele tenha feito isso também para que os discípulos tivessem a certeza de que Jesus Cristo era o Messias prometido. Mas tudo isso nos alerta, amados, que nós corremos um grande risco, por mais que tenhamos servido ao Senhor, por mais que tenhamos sido fiéis ao Senhor por um tempo, nós corremos o risco, e já temos acompanhado isso com muitas vidas, o risco do distanciamento, o risco da frieza espiritual, o risco da confusão espiritual, da falta de discernimento espiritual. Por isso nós precisamos buscar a Deus todos os dias, precisamos estar firmados na presença de Deus todos os dias, porque a dúvida pode nascer no nosso coração e pode nos atrapalhar muito na caminhada. Depois de Jesus enviar as explicações ali para João, diz assim, palavra de Deus, versículo 7, Mateus 11, 7. E partindo eles, os discípulos, começou Jesus a dizer às turbas, às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que dentro da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Até aqui, presta atenção. Jesus está dizendo assim: de todos os que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. E, se não existia naquela época, não existe hoje. E aí nós paramos para analisar essa declaração de Jesus Cristo. Eu vou repetir essa declaração. De todos os que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Como nasceu Jesus? Amados, confesso que quando eu li isso aqui, primeira vez, há muitos anos atrás, eu fiquei perplexo. Eu ainda não compreendia muitos dos mistérios da palavra de Deus. Mas quando o próprio Senhor Jesus diz assim: dos que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista, ele está dizendo: eu não nasci de mulher. Se ele tivesse nascido de mulher, gerado por uma mulher, gerado pela vontade da carne, ele seria maior do que João Batista. Então Jesus fala assim: de todos os que nasceram naturalmente, não existe ninguém maior do que João Batista. Ele, Jesus, não nasceu naturalmente, ele nasceu sobrenaturalmente. Então, amados, vejam a importância de João Batista neste contexto. Quando o Senhor Jesus disse assim: não tem nenhum homem maior do que João Batista. E quando Zacarias recebe a promessa, voltando, amados, ali a Lucas, quando ele recebe a promessa, diz assim: ele será grande diante de Deus, e será cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Não existe ninguém como João Batista, porque João Batista foi batizado pelo Espírito Santo, dentro do ventre de Isabel. Quando Maria, com Jesus no seu ventre, foi visitar Isabel. Depois nós vamos tratar disso no próximo domingo.
Mas é glorioso nós ouvirmos isso, aprendermos isso, amados. Para entendermos a importância de João Batista na preparação do caminho, na revelação de quem é Cristo. Mas Jesus continua dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim, vou repetir, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Sabe o que significa isso? Amados, quando nós temos o nosso nascimento sobrenatural, nós nos tornamos qual João Batista. Amados, por isso não importam quais sejam os berços em que vidas de celebridades, vidas importantes, os poderosos tenham nascido. Jesus Cristo nasceu, amados, numa manjedoura, na simplicidade de uma manjedoura, não porque não tivesse dinheiro, seus pais, porque Maria estava grávida e não podia ir rápido até Belém para fazer o censo. E quando lá chegaram já não tinha mais lugar nos hotéis, por isso foram para a manjedoura. Mas a palavra de Deus nos assegura, no Evangelho de João, capítulo 1, que os filhos de Deus não são aqueles que nascem da vontade do varão e da varoa, do homem e da mulher, mas aqueles que são gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que gera essa nova criatura, que faz de nós uma nova vida, que nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Significa o seguinte: quem nasce no reino espiritual está acima de qualquer um que possa ter nascido, todos aqueles que possam ter nascido apenas de forma natural. Isso é para você entender a importância que você tem para Deus, para você entender o seu valor no reino. Não existiu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino de Deus, o mais simples, o menor de nós, é maior do que João Batista. Isso significa que são preciosas as vidas que são geradas pelo Espírito Santo de Deus. Voltemos a Lucas, para entendermos essa promessa gloriosa. Aí diz a palavra, voltando ao versículo 15, Lucas 1:15, última parte: e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos dos rebeldes, à prudência do justo, profetizado por Malaquias, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí disse Zacarias, versículo 18, presta atenção. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Ou como isso acontecerá? Como isso será possível? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Nem disse que ela era estéril, porque certamente o anjo sabia. Ele disse assim: como que isso vai acontecer? Se eu já sou velho, minha mulher é estéril e é velha também. Amados, a reação dele é uma reação natural que qualquer um de nós teria. Uma promessa que parecia impossível. Se quando eram jovens, não tiveram filhos, avançaram em idade, Isabel não era apenas estéril, já não tinha mais o costume das mulheres, como Saraí, de Abraão. Então Zacarias fala assim: como pode ser possível isso? Com a nossa idade e com a esterilidade dentro da nossa casa. Agora presta atenção. Versículo 19 diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Presta atenção. Eu sou Gabriel, disse o anjo. E Gabriel não é um anjo qualquer. É o anjo que assiste diante de Deus. Gabriel foi enviado por Deus para trazer a resposta à oração de Daniel. Daniel é um dos homens mais amados por Deus. 21 dias Daniel estava esperando a resposta da oração. Zacarias estava esperando há dezenas de anos. Mas eu queria que você pudesse entender, meu amado e minha amada, que quem fala conosco, amado, quando estamos ministrando a palavra, não sou eu, embora esteja no altar, no púlpito. Amados, nós não temos importância.
O importante é a mensagem, não é o mensageiro. A mensagem que é trazida vem do trono da glória. Deus seja louvado por nos dar a oportunidade de sermos usados como vasos, só que somos vasos de barro para que a glória seja do Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. Muitas mensagens, amados, nós recebemos do Senhor e transmitimos à igreja. E muitas vezes, amados, aquilo que veio do trono da glória, como esta mensagem eu creio que tenha vindo, como se trazida fosse pelo próprio Gabriel, que assiste diante de Deus. Sabe o que significa isso? Ele trata com Deus face a face. Deus fala assim: vai lá e abençoa meu servo, vai lá e abençoa minha serva, vai lá e liberta aquela vida, vai lá e alcança aquela vida, vai lá e opera aquele milagre. Entra nas UTIs, entra nos leitos de enfermidade, entra nos lares, restaura casamento. Deus, quando manda uma palavra, como mandou para mim e para a Neuza, em 1994, fevereiro de 94, dizendo assim: eis que verás os filhos dos teus filhos. Essa palavra foi trazida por nós para uma serva muito simples, mas como se o próprio anjo Gabriel tivesse trazido, dizendo assim: escuta, quem está falando é o Senhor, porque eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Queria que você recebesse sobre a tua vida esta palavra hoje. Não existe impossível para o Deus Todo-Poderoso. Não importa quanto tempo você esteja esperando a sua resposta de oração, não importam quais sejam os obstáculos, não importam quais sejam os percalços, não importa o tamanho do gigante, nem a altura das muralhas. Há uma palavra de Deus, tudo cai por terra, e a palavra de Deus não volta vazia, mas prospera naquilo para que Deus enviou. Creia nessa porção, meu amado e minha amada. Eu sou Gabriel, disse ele, e eu assisto diante de Deus. Amados, quantos aqui já receberam uma palavra do trono de Deus, como promessa poderosa? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Quantos já receberam uma promessa? Quem tem promessa, levante a mão e glorifique a Deus. Se a promessa veio do trono, não importa quem foi o mensageiro, quem foi o profeta, foi o próprio Deus que trouxe. E essa palavra, essa promessa não volta vazia. Mas existe um grande risco, amados. Existe um grande risco. E Gabriel disse para Zacarias assim: Zacarias, você está achando difícil acontecer isso? Quem me mandou trazer essa palavra para você foi o próprio Deus. O Senhor me mandou do céu aqui para te falar isso. Amados, a multidão estava lá fora esperando Zacarias cumprir o seu turno, e diz a palavra que a multidão estava feliz no templo. Quando eu falo lá fora, que eles não podiam entrar no lugar onde Zacarias estava. Estava ali no átrio, no pátio, uma multidão esperando. Zacarias sozinho, servindo a Deus ali, teve esse encontro. Imagina esse encontro glorioso. E diz a palavra, eu queria que você atentasse, amados, nesse aqui, no versículo 21 diz assim: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Amados, quando o culto demora um pouquinho mais do que nós gostaríamos de demorasse, nós paramos de prestar atenção na palavra, paramos de glorificar a Deus e já ficamos ligados. Deve ter muitas mensagens no WhatsApp, deve ter um monte de compartilhamento no Facebook, em todos os lugares que eu preciso fazer logo. Tem coisas que eu quero fazer ainda, esse culto está demorando. A palavra de Deus não diz quanto tempo Zacarias ficou dentro do templo. Ela fala que o povo se alegrou que ele estivesse demorando. Sabe por quê? A palavra de Deus determina que nós não podemos jamais ter pressa e sair da presença de Deus. Zacarias estava demorando e o povo estava glorificando a Deus, dizendo assim: está acontecendo algo sobrenatural lá dentro. Eu quero que você que não está na casa do Senhor hoje, você que não está no santuário hoje, queria que você pudesse ser visitado pelo poder do Altíssimo e que você pudesse compreender: está acontecendo algo sobrenatural aqui dentro. Deus está operando sinais, prodígios e maravilhas. Deus está movendo os céus e a terra. Amados, existem momentos em que Deus fala conosco quando estamos na sua presença, quando buscamos a sua face. Amados, muitas vezes nós negligenciamos as oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos na presença do Senhor. Eu sei, amados, porque eu já tive uma experiência dessa, quando nós passamos por travessias difíceis, seja
uma travessia de um isolamento, de uma enfermidade, de circunstâncias que impedem a nossa mobilidade. A coisa que nós mais desejamos é estar na casa do Senhor, mas não podemos estar. Mas mesmo que fisicamente nós não possamos estar, o nosso coração precisa estar na presença de Deus. O povo estava ali se alegrando, enquanto o anjo Gabriel trazia para Zacarias essa palavra. Zacarias, você acha que isso é impossível? Eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Agora presta atenção, amados. Versículo 20 diz assim: todavia, por que todavia? Porque você não creu. Zacarias, eu deixei a presença de Deus vir trazer boas novas para você, mas você não creu. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Sabe o que significa isso, amado? As promessas são de Deus, o poder é de Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Nós somos apenas mensageiros. Quero enfatizar isso, a mensagem é dele. Zacarias foi o pai de João Batista. Isabel foi a mãe de João Batista. Zacarias não creu, mas o anjo disse para ele: tu ficarás mudo. Sabe por quê? Porque muitas promessas de Deus nós não vemos serem cumpridas em nossas vidas, porque as nossas palavras matam as promessas, abortam as promessas. Muitas vezes Deus quer gerar uma promessa dentro de nós, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa igreja, na nossa vida ministerial. Deus quer mudar as circunstâncias, Deus quer operar sinais, prodígios e maravilhas. Ele libera a palavra, como está liberando essa palavra sobre as nossas vidas hoje. Sabe o que seria ideal para as nossas vidas? Que acontecesse conosco o que aconteceu com Zacarias. Deus mandou a palavra, Deus mandou a promessa. Tem promessas que estão transcritas na palavra, nós lemos, nós sabemos que está ali, mas nós não cremos. E muitas vezes nós declaramos coisas que são contrárias à vontade de Deus, contrárias à palavra de Deus, contrárias às promessas de Deus. Todos aqueles que foram resgatados do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, mas só 20% do povo que saiu do Egito atravessou o Jordão. Sabe por quê? Porque 80% não creu nas promessas. Olhou assim, os 80% olhou para os gigantes. Essa grande maioria olhou para os gigantes, para as muralhas, para as cidades fortificadas. Contemplaram, amados, os frutos, viram que tudo o que Deus disse era verdade. Se Deus tivesse feito com que todos eles ficassem mudos, aqueles 10 espias ficassem mudos, todos teriam adentrado a terra prometida. Nós matamos as promessas, nós abortamos aquilo que Deus quer gerar, porque os nossos lábios trazem aquilo que está no nosso coração, e o nosso coração tem uma dificuldade muito grande de crer, de permanecer crendo, de perseverar. Eu queria perguntar para você, meu amado e minha amada, tanto para você que está no santuário, quanto para você que está acompanhando pela internet: quantas vezes você já abortou as promessas por não crer, por achar que Deus perdeu o poder, por achar que Deus não tinha poder, capacidade de fazer aquilo, porque você considerava impossível? Muitas vezes, amados, nós não recebemos as porções gloriosas, abundantes, transbordantes que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós declaramos que não cremos, nós declaramos: acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Deus disse, mas na verdade acho que não foi para mim. Eu queria que você hoje pudesse se calar diante da grandiosidade de Deus e pudesse dizer assim: Senhor, eu recebi essa palavra, Senhor, nesta noite, e eu quero crer, Senhor, que esta palavra foi trazida pelo Teu amado servo,
Como se o próprio Gabriel estivesse trazendo essa palavra. Gabriel que assiste diante de Deus, é uma coisa tremenda. Ele assiste diante de Deus. Ele é cumpridor das ordens de Deus. Deus tem promessas sobre as nossas vidas, Deus tem promessas sobre a sua vida, seu casamento, sua família, todas as áreas da sua vida. Mas você precisa se humilhar, quebrantar o seu coração, não duvide. E se duvidar, peça perdão para Deus e cala-te diante de Deus, para que a tua palavra não mate, não aborte aquilo que está sendo gerado como bênção para a tua vida. Zacarias ficou sem falar até que João nasceu. Até o dia que João nasceu. Acompanhe comigo, amados. Versículo 57. Diz assim: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, vieram circundar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. João significa Deus ouviu minha oração. E perguntaram por acenos ao pai que estava mudo, como queria que lhe chamassem. E Zacarias, pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João, o nome que Gabriel trouxe. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Aquele que estava mudo, que ficou mudo, amados, por vários meses até que João nascesse, ao ver o milagre que foi gerado pela promessa, entoou um cântico de vitória, glorificando a Deus. Sabe o que significa isso? Que nós aprendamos a nos calar quando não crermos, para que possamos glorificar a Deus quando o milagre acontecer. Nunca duvide das promessas, nunca duvide desta palavra. Não olhe para o mensageiro, olhe para aquele que mandou a mensagem que vem do trono da glória. A palavra que Deus libera não volta vazia. Deus pode nos emudecer até que só aprendamos a glorificar, a dar graças a Deus, a crer nas promessas, a caminhar em vitória. Nunca duvide das promessas. As promessas geram milagres. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Se existem circunstâncias na sua vida para as quais você está esperando uma resposta de Deus, se existem promessas, palavra que foi liberada sobre a sua vida, eu queria que nesse momento você pudesse se calar e apenas glorificar a Deus, porque muitos frutos, muitos milagres ainda não se concretizaram. Muitos frutos ainda não foram colhidos, porque brotaram dos nossos lábios, das nossas atitudes, das nossas ações. Tudo aquilo que contribuiu para abortar, ou para que o milagre demorasse, ou esteja demorando a ser gerado. Meu amado e minha amada, nunca duvide das promessas de Deus, porque elas geram
milagres. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, graças te damos em nome de Jesus pelo teu poderoso operar, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, de toda incredulidade. Guarda os nossos lábios, coloca um cadeado à porta dos nossos lábios, que jamais, Senhor, venhamos a dizer qualquer coisa que possa abortar, Senhor, o milagre que está sendo gerado, Senhor. Abortar a promessa que foi liberada sobre as nossas vidas. Tu que conheces o nosso assentar, o nosso levantar, que de longe entende os nossos pensamentos, manifesta em nós, através de nós, e em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai, o teu poderoso operar. Nós precisamos viver milagres, Senhor, mas nós te amamos por aquilo que tu és, não por aquilo que tu podes fazer, Senhor. Mas tu és poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, olha para as nossas vidas, contempla-nos com os teus olhos de amor e misericórdia, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes, Senhor, em que dissemos, está difícil demais, não vai acontecer. Deus não está olhando para mim. Perdoa-nos, Senhor, e cumpre em nós o teu querer, Senhor. Ainda que seja necessário, Senhor, emudecermos, para não declararmos que o Senhor perdeu o poder, que nós jamais venhamos a dizer, como Zacarias, como será que isso é possível? Como será que isso vai acontecer? Como saberei que isso é verdade? Senhor, visita-nos com o teu poder, Senhor, e se for necessário, envia Gabriel, Senhor, aquele que assiste diante de ti, para nos trazer, Senhor, a certeza da vitória, Pai. Mas queremos declarar-te, Senhor, nós cremos em ti, nós cremos em tua palavra, Senhor. Nós tememos e trememos diante da tua santa e gloriosa presença. Senhor, nós queremos louvar-te, adorar-te, agradecer-te pela palavra que o Senhor nos envia, pelas promessas que o Senhor nos faz, porque elas são geradoras de milagres, e tu és o Deus de milagres. Assim te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, para o louvor da tua glória, Pai. Amém. Amém, amados. Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Recebam, amados, essa semente poderosa que haverá de germinar e frutificar, gerando milagres.